Conseguiu entrar aí, a Fernanda aí. Graças a Deus. Amém, Fernanda. Bem-vinda. Consegui, a paz. Graças a Deus. Bem-vinda. Amém. Pronto. Bom, pessoal, hoje a gente encerra essa matéria, hein? Meu Deus, acabou, hein? Olha, eu acho que a semana que vem já começa a nova matéria, que é a eclesiologia. A gente vai estudar eclesiologia neotestamentária, vamos estudar dons e ministérios, hermenêutica, homilética, exegese e ética, e terminar com missiologia. Bate, conseguimos, hein? Conseguimos, hein? Rapaz, finalmente aí um diploma legal de teologia aí. Adalberto, precisa ser bispo já agora. Ser bispo. Não, o Clodal tem que ser apóstolo primeiro, né? Eita, e é a Fernanda Apostoleza. Ó, qual que é a mulher do... A mulher do pastor é a pastora, certo? E do apóstolo? Aqui a briga é grande, gente. A mulher do apóstolo é a apostila. Como é que é, Fernanda? Aí, tem que ter as divisas, aqui, né? ó. Tá Só aí. Amém, pessoal. Boa noite a todos, bem-vindo a todos. A paz do Senhor para os crentes, uma boa noite de salvação para os amigos do Evangelho. Vamos continuar aqui nosso material. Sentindo falta de alguns alunos aí, mas cada um tem a sua dificuldade, né? Hoje o Adalberto e a Fernanda estão de uniforme, né? Mesmo uniforme aí. É a cor do terceiro ano, né? Então, é só quem tem isso aqui, né? Eu vou trocar minha camisa no intervalo também, viu? Aí, mãe Emília aí, ó. Glória a Deus, mãe Emília. Graças a Deus, hein? Conseguiu. Amém. Vamos lá, vamos fechar os áudios aí, Lucilene. E vamos começar aqui com a nossa apostila, tá bom? Amém. Bom, hoje nós vamos estudar sobre o final da matéria, que é a cultura helenista, né? E nós vamos finalmente atingir o ponto máximo da matéria, que é a questão da verdade, né? Porque o que é que Jesus veio fazer à Terra? Falar a verdade, pregar a verdade. E nós estamos pregando a verdade, né? Porque o diabo é o pai da mentira. Então, é o oposto. É o oposto. Então, na verdade, falando a verdade na verdade, a cultura grega, ela tinha um norte. A cultura grega, o pensamento grego, ele buscava a verdade, né? Diferentemente do pensamento da escola francesa. A escola francesa foi uma escola que também foi no paralelo com a escola grega, né? A Grécia tinha duas vertentes, né? A mitologia, né, com seus deuses, suas epopeias, né, de Hesíodo, as epopeias de Homero. Bom, e tinha a vertente do pensamento grego, que uma escola que foi fundada pela tríade, né? No terceiro, quarto século antes de Cristo, ali com o Sócrates, que é o primeiro deles, depois vem o Platão, e, por final, vem o Aristóteles. Mas aí teve os outros, teve o Sófocles, teve o Sófocles, teve o Cícero e vários outros que encabeçaram aí o pensamento grego. Mas o pensamento grego, ele tinha uma sede, né? A sede deles era procurar a verdade. Nada de mal nisso. Puxa vida, ainda não tinha se revelado a igreja, e nem Jesus. É só Israel que tinha a revelação de Deus. Só Israel que possuía a revelação. Então, assim, os outros povos estavam à mercê. Tipo assim, com dores de parto, né? Para nascer a igreja. Então, assim, eles queriam... Parece-me que havia essa sede humana de buscar a verdade, e os gregos saíram na frente, né? Só que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque seria uma aula de filosofia. Falar sobre as questões inatas, questões natas, o pensamento do conhecimento, do gnosticismo, né? Falar sobre a dialética. Eu vou entrar aí no campo filosófico que para nós não vai servir muito. Agora, eu aconselho a vocês ler um bom livro de filosofia, só que ore muito antes, jejue muito, coloque a mão no livro, expulsa o demônio e começa a ler. Então, assim, tem muita coisa boa na filosofia, mas tem muita coisa ruim também que acaba destruindo as verdades. Não destrói a verdade de Deus, mas faz você desviar do caminho. Então, vamos entrar aqui. A gente vai terminar aqui uma influência grega sobre o cristianismo e depois entrar finalmente na questão da verdade. A lição número 10,
creio que está aparecendo para vocês aí, a lição número 10. Vamos, então, escrever as palavras, então, né? Nós temos 4 palavras aí, ó. A primeira é retiradas. Retiradas. Depois vem cerimônia. Cerimônia. Retiradas, cerimônia. Aí vem celebrações. Retiradas, cerimônias, celebrações e leituras. Retirada, cerimônia, celebração e leitura. Ok? Vamos conferir aí? Pode conferir, Pedro, para nós? Pedro está aí? As 4 palavras aí, está certo? Não, então deixa. Vamos lá. Acabei de abrir aqui o áudio aqui. Tá vendo aí? É. Grande amigo. Saudade, amigão. Retiradas, Certo. cerimônias, Confere. celebração e leitura. Ok. Vamos já fazer a outra de uma vez para ganhar tempo? Vamos lá. Primeira palavra ali, iniciais, é a grafia. Grafia. Grafia, Maiúscula. Economizar e títulos. Grafia, maiúscula, economizar, títulos. Conseguiu, Fernanda? As 4? Dá para você conferir para nós, não? Grafia, acho que é isso mesmo. Maiúscula. Uhum. Economizar e títulos. Grafia era em maiúscula, não é isso? Certo. Isso, grafia, maiúscula, Uhum. Economizar e títulos. economizar e títulos. Vamos lá, então. Vamos ao texto. Então. Obrigado, Fernando. Vamos ao texto. Lecionários. Os lecionários eram partes que eram retiradas das escrituras como trechos de apoio litúrgico. Hoje fazemos o mesmo, colocando textos bíblicos à parte para calçar algum tipo de cerimônia. Por exemplo, você vai fazer um casamento, você vai ler lá, né, um texto referente ao casamento. É a mesma coisa, a música, né, do casamento. Os guerreiros se... Então, é próprio do casamento. Você vai colocar letras e músicas que vão identificar aquela cerimônia, né? Depois você vai cantar sobre depois dos guerreiros se preparam, vem aquela música das crianças, tantos como a areia da praia, muitos filhos, e aí vai. É brincadeira, só para alegrar um pouco o coração aí. Então tá. Vem a cerimônia. Os lecionários, ou lecionarium, do latim, letio, leitura, são os livros litúrgicos que contêm as perícopes, trechos das Sagradas Escrituras, lidas nas celebrações eucarísticas e celebração da Palavra de Deus. Quando fala em celebração eucarística, é que nós chamamos de Santa Ceia, tá? Para os demais sacramentos das leituras estão contidas nos próprios rituais. Eu não sei quem conhece aquele livrinho do ministro, manual do ministro, não sei o quê. É isso aí, é um tipo de um lecionário. Na época do 2º século já existia isso aí. As cerimônias começaram a atuar a partir disso aí. A única cerimônia que tinha, gente, no tempo apostólico, eram 2, a Santa Ceia e o batismo. Depois eles colocaram aí bodas de prata, de casamento, sabe, festa disso, festa daquilo, então, tudo bem, nada contra. Estou só comentando que na época da apostólica não tinha, era reduzida às 2 festas só, né? Mas que hoje, para nós, continua sendo as 2 festas mais importantes da igreja. O MRV Praise foi um sucesso, o Encontro das Irmãs é maravilhoso, mas nada como uma Santa Ceia e o batismo nas águas, né, que são as maiores festas. Eu acho que assim, a igreja pode ter tanta festa do mundo, mas se faltar essas 2, não é igreja, né? Tem que sempre ter a nossa Santa Ceia, a comunhão e o batismo nas águas. Eu não sei quem lembra que eu falei das unciais. Eu já falei das unciais um tempo atrás, lá no comecinho da Bibliologia. A gente vai rever aqui agora. Uncial era um tipo de grafia usual nos escritos gregos. É o que chamamos hoje de letras capital ou maiúscula. Esse costume veio até o século IV. Os amanuenses utilizavam em larga escala esse tipo de letra.
constituía-se de letras grandes, arredondadas, que mesmo conservando a forma das maiúsculas, eram bem juntas uma das outras, a fim de economizar espaço no pergaminho. Há pelo menos 170 porções de unciais do Novo Testamento, sendo 44 delas escritas em folhas de pergaminho e não em rolo de papiro. Posteriormente, no século VIII, no século XIII, foi usado sobretudo nos títulos, capítulos e seções de livros, sendo gradativamente substituído pelas minúsculas Carolina. Gente, por isso que eu falo, hoje você tem na mão a Bíblia, né? A Bíblia tem parágrafos, hoje ela tem capítulos e versículos. Que maravilhoso, que maravilha. Mas até o segundo século aí, até o terceiro século, talvez, a Bíblia era uncial, era tudo maiúsculo e tudo junto, cara. Não tinha pontuação, não tinha exclamação, não tinha vírgula. Você tinha que identificar a dialética do texto. Dentro do próprio texto, você tem que fazer uma substituição de pensamento. Você lia uma frase inteira e tinha que... Por isso que algumas traduções tiveram alguns problemas de traduções. Tipo assim, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Antes que o galo cante, vírgula, 3 vezes me negarás. Agora, antes que o galo cante 3 vezes, vírgula, me negarás. Olha como uma vírgula faz diferença numa frase, rapaz. Ela muda totalmente o contexto. Por isso que foi difícil traduzir a Bíblia, tinha que ter realmente pessoas preparadas, os amanuenses, que eram pessoas preparadas, porque qualquer um não conseguiria fazer a versão da Bíblia. Então, as primeiras letras eram unciais, até mesmo no hebraico, né? O hebraico era mesmo, né? Aliás, era uma tendência, gente, das línguas antigas, das línguas mortas e das que subsistiram até hoje, era uma tendência essa questão das letras maiúsculas, que era chamada de unciais, ou letras capitais. Então, elas surgiram aí, até o quarto século, né? Depois do quinto século, vieram as minúsculas. Vamos ler aqui as minúsculas. As palavras são substituída, a segunda é conhecimento, substituída, conhecimento. Não, conhecemos, desculpa, perdão. E, Alberto, rabiscou agora aí. Substituída, conhecemos, origem e necessidade. Substituída, conhecemos, origem, necessidade. Ok? Já no século VIII ao século XIII, foi usada, sobretudo, nos títulos, capítulos e seções de livros, sendo gradativamente substituída pela minúscula. A letra inicial do latim initiatilis, initium, é o nome dado a uma letra decorativa, normalmente uma maiúscula, que é usada no início de um parágrafo ou capítulo. Um ponto aí, pessoal. Já viram aqueles livros antigos, do século XIV? Aí na Inglaterra tem muito deles. Eles são ilustrados, cara. Você tem pinturas, as letras todas cheias de coisa assim. É um negócio assim, naquela época já era uma arte. Naquela época já era Photoshop, Canva, já era aquela época. Que coisa, né? Inclusive tinha fotos, né? Pinturas dentro das páginas. Eles faziam isso. Uma coisa bem artesanal, você imagina? Por isso que a Bíblia era muito cara. Um livro desse aí valia um terreno naquela época, né? Que coisa interessante. Então, era assim, era interessante, porque era um paradoxo, né? Uma coisa tão primitiva que reunia uma arte. Porque você pega aí, se você, aí na Inglaterra tem muito. Essa Bíblia que está no púlpito aí, pode depois da reunião, quiser ir lá buscar, ou então depois do culto, vai lá. Essa que o Pedro achou, que o Pedro comprou. Ela é totalmente cheia de arte. Rapaz, uma coisa, apesar que ela é um pouco mais contemporânea, né, Pedro? Deve ser do século XIX, parece, aquela Bíblia. Mas a Bíblia do século XVII, do século XVI, que arte, que coisa bem feita, que pintura. Uma coisa assim, fenomenal. Por isso que os reis contratavam, né, artistas para fazer a tradução. Vamos continuar aqui. Eu estava aqui... Uma pergunta.
porque, por exemplo, se eu for lá em cima, lá no primeiro texto, que não tinha parágrafo, tinha vírgula e também não tinha capítulos. Não. Pessoal, hoje existe a Bíblia que eu tenho aqui, tem na loja nossa aqui também, a Bíblia, que falamos a Bíblia Cronológica. ordem cronológica. E ela não tem capítulo também. E o interessante dela não ter capítulo é que toda a história, desde o Gênesis até o Apocalipse, ela vem em ordem cronológica. Tipo assim, por exemplo, para você entender um pouco do Antigo Testamento, você tem que ir lá no Salmo para entender quem foi que falou. E nessa Bíblia, ela é direta, a história é completa. Interessante. A palavra de Davi, por exemplo, você encontra lá no meio da história. Valeu pelo merchan aí, tá? Compra aí na loja nossa aí da MRV. É de fácil entendimento, porque está em ordem cronológica. Não, tô brincando, Pedro, fica à vontade. O negócio é... Não, é sério. Tanto que eles pegam... Essa Bíblia, ela pega o livro de Jó e joga lá no capítulo, lá no meio do Gênesis. Você tinha ela aí, meu? Eu tenho aqui, eu tenho a minha, que eu já tenho há uns 3 anos, e tenho na loja também. Eu tava aí, não sabia disso. Em ordem cronológica. Esperou eu sair, né, para dizer, né? Brincadeira. Poxa. Guarda aí que eu tô voltando, hein? Mas você acha aí a Bíblia? Aí tem também. Não quero achar que não, quero comprar aí. Vamos lá. Serve para mostrar que o texto começa naquela zona, sendo ainda usada na paginação contemporânea. Quer dizer, a letra decorativa, ela dizia quando começava ali o capítulo, né? Em textos medievais, uma inicial podia ocupar uma página completa, a imagem, né? No latim clássico não existia distinção entre maiúsculas e minúsculas. Todos os textos eram escritos com letras semelhantes àquelas que conhecemos, com maiúsculas, inclusivamente em nomes próprios. O seu desenho era perfeitamente simétrico e correspondia a uma geometria euclidiana, até que Elwine, um estudioso e poeta de York, da Inglaterra, foi convidado como lendário Carlos Magno a fazer parte da sua corte real. Você vê, eu acabei de falar isso agora. Eram pessoas altamente preparadas para se encarregar de um trabalho como esse, que era artístico a coisa. Era artístico. E outra coisa, era a palavra de Deus. Então, eles tinham um temor, porque, na antiguidade, no tempo de Israel, lá, depois do exílio babilônico, né? O que aconteceu? Eles iam escrever, eles trocavam de roupa, eles tomavam banho. A palavra de Deus era feita com uma pena diferente, entendeu? E aí o que acontece? A mesma coisa aconteceu aqui depois de Cristo. Não assim coisa de banho, de roupa, mas o cuidado que eles tinham de fazer uma coisa, porque era a palavra de Deus. Finalmente, aqui embaixo, as letras minúsculas foram criadas, então, com origem na letra carolíngia. Aí a carolíngia é um estilo de letra que eu não vou explicar agora, porque seria outra matéria, né? Por volta do século VIII, existiu a necessidade de criar um alfabeto em minúsculas, devido à dificuldade que existia em ler e escrever palavras em maiúsculas e até mesmo pelos escrivães, né? Então, veja como que foi feito isso aí, de um modo tão artístico. E esse mesmo cuidado eles tinham, né, com relação à confecção da palavra em si. Por isso que eles tinham medo de errar, porque era a palavra de Deus. E até mesmo nos éditos dos reis, até mesmo nas figuras de linguagem, nas confecções de éditos, de leis. Se eles errassem, o rei soubesse, eles podiam morrer, né? Vamos encerrar esse aqui e vamos para a prova. Né, Lucilene? Glória a Deus. O Index... Isso aqui é difícil, hein? Index Lobrorum Proitiburum. Meu Deus do céu. É o Index. É o Index. Né? Foi no Concílio de Trento e como uma arma contra a reforma que surgiu o Index. O Concílio de Trento foi um concílio, gente, que aconteceu em 1545, que era contra a reforma protestante, tá? Aí, nesse concílio, surgiu o Index. Lembra do Códex? O Códex é aquele livro que é costurado às páginas. O Index é o livro que contém nome de pessoas e obras que eram proibidas. Aí, ó.
vamos fazer a letra, né? Proibidos, a segunda palavra, versão, edição e conteúdo. Proibidos, versão, edição, conteúdos. Ok, surgiu o índice. O índice dos livros proibidos era uma lista de publicações consideradas uma heresia, anticlericais ou lascivas e proibidas pela Igreja Católica. A primeira versão índex foi promulgada pelo Papa Paulo IV. Olha que interessante isso aqui, gente. Ó. A primeira versão do índex foi promulgada pelo Papa Paulo IV, em 1559. E uma versão revista desta foi autorizada pelo Concílio de Trento. A última edição do índex foi publicada em 1948. E o índice só foi abolido pela Igreja Católica em 1966 pelo Papa Paulo VI. O Paulo IV, ele promulga o índex. O Paulo VI proíbe. Só mudou aí o nome é o mesmo, mas mudou só o nome do Papa aí. Nessa lista estavam livros que iam contra os dogmas da Igreja, que continham conteúdo tido como impróprio. Vamos lá. Alguma coisa, se está com dúvida aí, porque vai ter a prova agora, essa prova é meio puxada. Sobre os lecionários, entenderam o que é, né? Aquele livro que você tem a cerimônia ali, para você guiar a cerimônia. As unciais são as letras maiúsculas, todas maiúsculas, né? As minúsculas surgiram depois do século VII, VIII, aí, né? O índex era o livro proibido da Igreja Católica, que foi um livro também usado para a Contra-Reforma. Então, é mais ou menos isso aí que a gente acabou de ler. Vamos à prova, Lucilene? Vou mudar aqui, a ver se vocês conseguem ver a prova. Fernanda, vê se consegue ver a prova aí. Um minutinho, pastor, estou jogando a prova no grupo. É a prova 9. 9, é isso? Ou a 8? Isso, 9. Ah, tá. Cadê esse aqui? É 10. Ah, tá, isso mesmo. Prova 9. Acabei de mandar no grupo. Ok. Vamos lá, então. Que bem, estamos terminando um módulo hoje, hein? Pergunta número 1. O que eram os lecionários? A. Trechos extraídos das Escrituras. Oh, é você, né, Lucilene? É você, né? Sou eu. Vai lá. Questão número 1. Vou tomar água. O que eram os lecionários? A. Trechos extraídos das Escrituras para o ofício litúrgico. B. Tipo de grafia apenas de letras maiúsculas. C. Tipo de grafia inserida no cenário mundial pelo poeta. D. Tipo de documento de restrição a escritos e edições que depunham contra a Igreja Católica. Alguma dúvida aí? Não. Questão número 2. O que eram as unciais? A. Trechos extraídos das Escrituras para o ofício litúrgico. B. Tipo de grafia apenas de letras maiúsculas. Ou C. Tipo de grafia inserida no cenário mundial pelo poeta... É o mesmo de cima, gente. D. Tipo de documento de restrição a escritos e edições que depunham contra a Igreja Católica. Terceira questão. Terceira. O que eram as minúsculas? Ô, gente, peraí. Isso. A. Trechos extraídos das Escrituras para o ofício litúrgico.
B, essa é a 3, tá? Que eram as minúsculas. B, tipo de grafia apenas de letras maiúsculas. C, tipo de grafia inserida no cenário mundial pelo poeta... Esse poeta está aparecendo em tudo, eu não sei falar o nome dele, não. D, tipo de documento de restrição a escritos e edições que depunham contra a Igreja Católica. Questão número 4 e última. O que eram os índex? A. Trechos extraídos das escrituras para o ofício litúrgico. B. Tipo de grafia apenas de letras maiúsculas. C. Tipo de grafia inserida no cenário mundial pelo poeta, o mesmo poeta, gente, ele está me perseguindo. D. Tipo de documento de restrição a escritos e edições que depunham contra a Igreja Católica. Alguma dúvida, pessoal? Ó, Fale agora ou cale-se para sempre. Brincadeira. alguma dúvida que eu vou responder? Eu tenho dúvida, pastor. Vai lá. Como que fala o nome desse poeta? Qual? Pelo poeta... Elsewine. Elsewine. Fine, gente. Então, esse aí, é esse aí. Elsewine. O final do nome dele é vinho, né? Wine. Ah, tá. Fine. Então, é isso. Ok, turma? Conseguiu, Alberto? Eu estou entrando na pílula, Lucilene. Perseguindo o Alberto. Adalberto, aí, já terminou? Ô, Geis, cadê a Geis que não está aparecendo aí? Ah, acabei de ver. Mas essa demora um pouco mais porque tem que pesquisar, né? Pesquisar o quê? Tá aí a matéria? Mas não é tão simples assim, não. Vamos lá. Eu quero lecionário, né? Bom, vou dar mais um minutinho para vocês aí, então. Obrigado. Mas, Pedro, quem falou que é de pesquisa essa prova? Hã? Quem falou que é de pesquisa? Não. É Fogado, meu. Tô brincando. Fogado. O Adalberto tá acreditando, ele tá pesquisando lá, ó. Eu tô vendo aqui. O que você disse que está aparecendo na tela? Acho que foi eu sem querer, pastor. Tem risco na tela aqui. Estranho, né? Agora não sei apagar, não. Como é que é isso, cara? É um risco mesmo que apareceu. Ainda bem que é na prova. Deixa eu ver se aparece aqui na outra aqui. Ih, também tá na outra. O que você fez, Lucilene? Deixa eu tirar o down stop aqui. Deixa eu voltar aqui. Agora sim. Ok, vamos em frente? A gente está lanchando ainda, cara. Pelo amor de Deus. Não, né? Parou. Cadê o mineiro? Mineiro tá na sala, mineiro. Glória a Deus. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Eu quero ir para a última aula, que está muito boa a última aula. Ok. Os patrísticos e a escrita, tá? A gente vai focalizar alguns escritores dos patrísticos aí. As palavras aí são, do Clemente, vai ser pontos, elementos, considerou verdadeira. Pontos, elementos, considerou considerou verdadeira. Aí vem acervo, tá de baixo aí. Depois vem compilou, em Atanásio, né? Compilou. Depois vem tradução. Tá, em origem. Qual é a palavra da origem? Orígenes, né? Orígenes é o cara. Não, é só acervo. Lá no final.
Tem acervo aí? Na última linha. Onde possuía muitos acervos de livro da época. Em Atanásio vem compilou, tradução. Em Eusébio vem relevância, ferramenta. Em Crisóstomo vem didático e historicidade. Isso aqui eu só vou ler com vocês. Eu quero partir para a última aula lá, a próxima ali, que é interessante. Didático e o quê, professor? Didático e historicidade, a última. Historicidade. Historicidade. Ok? Pronto. Vamos lá, vamos ao texto. Querem conferir aí? Vamos lá? Pontos, elementos, considerou verdadeira, acervo, compilou, tradução, relevância, ferramenta, didático e historicidade. Clemente foi professor cristão e nele se deposita a ideia de ter trazido a filosofia grega para calçar alguns pontos da teologia cristã. Ele foi um dos que fez isso aí, né? Ele também o Agostinho. Paulo também tem umas inserções aí, mas esse cara ele trouxe mesmo a filosofia em si. Ele também foi o precursor da alegoria da interpretação. Aí entra um pouco de exegese. Fato esse que dá margem para expandir o pensamento e buscar elementos externos culturais apenas com o fim de corroborar a ideia. Olha que interessante isso aqui. Olha essa frase, como ela é interessante. Ó. O que faz a filosofia? Ó. Fato esse que dá margem para expandir o pensamento e buscar elementos externos culturais apenas com o fim de corroborar a ideia. Eu não sei quem estava lá em Oxford quando o pastor Hélio pregou e ele tocou no assunto do galo. Que o galo não era o galo, era uma corneta, não sei o quê. Aquela semana eu fui bombardeado, até irmãos criados do seminário perguntando: que negócio é esse aí? Não era o galo, não, pastor? Era o quê? Aí eu tive que explicar, fiz aquele vídeo, aquele áudio para vocês, o professor responde. Aquilo, então, veja bem, o pastor Hélio leu o texto, o galo cantou, tal. Só que ele foi ampliar o pensamento, exatamente isso aí, ó, e buscou elementos externos culturais com o fim de corroborar a ideia dele. Aí ele vai buscar a explicação de que realmente havia em Roma as cornetas, que era o canto do galo, Galicinium, que a Roma se baseava de 4 em 4 horas, 3 horas para 3 horas, né, para tocar nos períodos, né, pré-estabelecidos, rotativos, né, de turnos, e o canto do galo, porque eles viam o galo cantar e colocaram esse apelido nas cornetas. Então, realmente, foi o que ele fez. Ele buscou elementos externos, né? Aí vem Orígenes. Orígenes foi um grande erudito, quiçá o maior. Desenvolveu um método de interpretação, melhorando a alegoria de Clemente. Tanto ele como Clemente tinham o peso da Alexandria, no Egito, onde possuía muito acervo de livros e da época. O irmão Zé, chamado o Farol de Alexandria. O Farol de Alexandria. Lá tinha muitos livros na época que eles, então, usavam para fazer seus escritos. Olha só, que isso aí já é um pouco de exegese, gente. Nós vamos entrar daqui a pouco em exegese e hermenêutica, que é pegar o texto, a exegese é a palavra, a hermenêutica é o texto. Você vai pregar a mensagem, tipo assim, você prega a mensagem assim, ó, porque Deus amou o mundo. Ok, só isso? Beleza. Mas se você quiser explicar algo para aquela frase, você vai ter que buscar elementos externos. Aí o que você vai fazer? Aí você vai pegar, por exemplo, a exegese do texto, da palavra. Amou o mundo de tal. Ó, gente, esse tal. Aí você vai lá nos originais da palavra tal, pega aí um dicionário léxico grego, ou pega a Bíblia de Strong, se vira nos 30. Traz uma compreensão sobre aquela palavra tal. Foi o que eu fiz numa mensagem que eu preguei aí, sobre a bem-aventurança. Lembra que eu falei que Jerônimo trocou a felicidade, sejam felizes por bem-aventurança? Aquilo foi uma busca que eu busquei, uma busca externa.
né? Isso já é um método de aplicação da Bíblia. Eu acho que vocês vão gostar muito quando chegar essa parte da exegese aí. Vamos ver o Atanásio. Atanásio foi o homem que compilou o primeiro cânon aceito. Quer dizer, na verdade, Atanásio ele compilou no sentido que ele autorizou, né? Ele era papa. Ele autorizou sobre o governo dele, que foi compilado lá o cânon, né? Aceito, que possuía 27 livros que temos hoje no NT. Essa lista foi confirmada pelo Papa Damásio, que encomendou a Jerônimo, no IV século, fazer a tradução do grego para a Vulgata Latina, né? Por latim, foi a Vulgata. Então, Atanásio aceitou a sugestão dos livros, ele conservou, né? O Damásio falou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos interpretar isso aí. Aí mandou traduzir, né, do grego para o latim, para que a Igreja Católica tivesse uma linguagem só no mundo inteiro. E é onde o latino fosse conhecido, que ela soasse como uma língua divina, para atemorizar os fiéis, né? Que coisa, hein? Vamos para Eusébio. Gente, olha que legal a contribuição de cada um, né? Para essa questão da leitura do Novo Testamento. O Eusébio. No cenário grego, o Eusébio é a figura histórica de maior relevância. Ele foi o primeiro historiador da era cristã. O Pastor Cido tem o livro dele. Fica lá em cima daquele quadro. Quando você for no Pastor Cido, no sábado aí, depois do culto, para fazer o lanche, vai lá em cima, pega esse livro para você ver lá. Aproveitar que ele não está aqui, já vou entregar, né? Está lá em cima no quarto, tá? Lá em cima. Pode subir lá em cima, está lá em cima no quarto. Na estante do canto, assim, no começo. Tem 2 estantes, a do canto. Eusébio, no cenário grego, o Eusébio é a figura histórica de maior relevância. Ele foi o primeiro historiador da era cristã. Eusébio é o que mais se aproxima do período original e, portanto, com mais informações precisas sobre a igreja. Seu relato atingiu todo mundo, pois o grego era a ferramenta. Quem que eu posso comparar com Eusébio, gente, que historiador aí da Bíblia? Quem que eu posso comparar? Vocês lembram? Tem um outrozinho aí que eu posso comparar com Eusébio. Ninguém lembra, né? É o Flávio Joséfo. O Flávio Joséfo escreveu a história dos hebreus. E o Eusébio, a história da igreja. Viu que legal? O último agora é o Crisóstomo. Olha que nome. Coloque no seu neto esse nome bonito. Crisóstomo. Vem cá, Cris. Começa o nome Crisóstomo. Crisóstomo. De todos eles, o Crisóstomo... Crisóstomo, desculpa. Crisóstomo. É o João Crisóstomo. Está errado ali no começo ali. O certo é o Crisóstomo. Crisóstomo, né? Que é o filho de Cristo, né? Foi o mais didático. Ele inaugura o estilo da pregação expositiva. Essa pregação que a gente prega na igreja hoje, essa aí. Foi o João Crisóstomo que começou isso aí. Aliás, gente, Jesus também era, assim, o Felipe, o Estevão, né? Mas ele criou a forma didática de fazer isso aí. Cria uma sequência hermenêutica de interpretação do texto. Por exemplo, ele pega a mesma frase no texto, ele faz várias explicações, né? Ele cria um campo de hermenêutica, né? Foi o autor de mais de 900 homilias. O que são homilias? São esboços completos. O esboço é só o tópico e um subtópico, né? A homilia, o tópico, o subtópico e um trecho, né, para explicar ali. Isso é homilia. E possuía o modelo clássico de interpretar no sentido literal. Essa foi a larga contribuição grega aos escritos dos documentos que fazem a base da nossa teologia e historicidade. Olha, sem querer, você emprega métodos de hermenêutica quando você fala. Por exemplo, gente, quando eu falo assim, a mão de Deus está estendida, ou aquela igreja que fala, a mão de Deus está aqui. Deus tem mão? Deus tem mão igual a minha mão assim? Ele é espírito. Ele é espírito. A Bíblia fala que ele é espírito, ele não tem mão. Ali ocorre, na hermenêutica, uma interpretação de teofania. A teofania é quando você dá formas a Deus. Eu vi um homem de branco, um anjo. Deus não usa branco, não é anjo. Mas eu vi lá porque é o modo que você vai entender, porque é a linguagem humana. Entendeu? Aí usa teofania.
a teofania. Então, ela é um tipo de interpretação da palavra, da hermenêutica. Então, esses nomes aí são importantes, eu separei eles. São vários nomes que podem contribuir com a escrita. É que você tem que entender que a Bíblia já começou a ser esse livro de hermenêutica, de homilética, já no começo, de exegese, que esses caras aí, ó, o Clemente, o Orígenes, o Atanásio, cada um deu contribuição. Cada um aí... Ó, o Clemente foi buscar elementos externos. Quando você usa coisa externa para corroborar a sua ideia, para você afirmar a sua ideia mesmo, entendeu? É porque eu não tive tempo. Eu vi o Adalberto pregar, eu vi o Pedro pregar, eu vi o Pierre, o pastor Cida, a pastora André, dos nossos aí, né? Porque os de fora não dá para fazer isso. No final dessa matéria, eu ia fazer uma análise da mensagem de vocês. Não é de erros, não, gente. Presta atenção, não é de erro, não. Eu ia classificar dentro da hermenêutica como é que está a mensagem de vocês. Entendeu? Por exemplo, a pastora Andréia, ela usa muita... Ela é muito tipo do Clemente ali, ó. Ela busca muitos elementos externos. Ela busca muitos elementos externos. Já o Pedro é mais interpretativo. De vez em quando complica, mas é muito bom, né? O Adalberto é um elemento surpresa. Ele leva um pensamento de um lado, quando você pensa que vai fechar, ele abre um atalho e vai para outro lugar assim. É bom, isso é bom. O cara domina aí o pensamento, ele tem domínio do que está falando, né? Domínio de matéria, que chama. Eu ia fazer essa... O que vai ser legal no próximo bloco é que vocês vão poder classificar suas mensagens. É bom que a igreja grava, depois você sente e assiste e você vai classificando sua mensagem. Por exemplo, eu mesmo faço isso com as minhas coisas porque eu preciso melhorar alguns pontos, entendeu? É que o povo em si, que não tem essa noção, para eles foi uma benção, né? Mas, assim, tem que perguntar se a nossa mensagem conseguiu atingir os objetivos que você queria que ela atingisse. Porque, veja bem, o Espírito Santo vai te usar, isso não tem nenhuma dúvida. Ele vai te usar, o povo vai glorificar. Só que a mensagem, ela tem uma historicidade. Ela precisa ser lembrada. Ali no calor do culto é uma benção. Depois que o culto acaba, e depois de um ano. Se for buscar uma mensagem que você pregou em algum lugar, como é que eu vou ver? Como é que vai ser isso? É o método que vai fazer com que ela seja mais acessível, mais lembrada, mais praticada, e assim por diante. Eu não quero chamar de técnicas, eu não gosto de usar a palavra técnica para a palavra de Deus, mas eu quero chamar isso de ferramentas, né? Então, não deu tempo de eu fazer uma análise. Talvez o que eu faça, eu vou procurar no Facebook aí as mensagens de vocês antigas, eu vou fazer uma análise delas e mandar para vocês uma análise, para ver como é que está ali, entendeu? Às vezes faltou argumento, às vezes eu senti que não foi... Ó, se você não pode argumentar, não vai para ele, segura. Se você não fechar bem o argumento, ele fica aberto. E pode, tipo o pastor Hélio, né? Não estou aqui criticando, mas ele falou, ele estava pregando e veio uma lembrança. É chamado sermão por inferência, é uma inferência. Ele estava pregando e lembrou dos galos. Fez um comentário, mas ele não parou para explicar o galo. A coisa foi embora e o galo ficou cozinhando. E o pessoal veio em cima de mim perguntar do galo. Se eu entrasse no galo, eu teria que abrir uma... Eu não sei quantas vezes vocês viram eu pregar e eu falar assim, olhar para o relógio e falar, ai meu Deus, não vou entrar não. Eu lembro que é isso? Falava isso? Eu não vou entrar aqui não. Porque se eu entrar, eu vou ter que ter argumento. E a pior coisa é você deixar o público imaginando, porque o público não conhece. Aí ele vai fazer a interpretação deles. Né? Só que o pessoal não entende que José Maria não é igual Maria José. Né? Por exemplo, se você beijar na boca o José Maria, não é a mesma coisa que beijar Maria José. Se você for homem, beije Maria José. Mas se for mulher, beije José Maria. Então, é isso que é o problema. Mas isso aí vai ser o papo para nossa próxima aula, que vai ser muito bom. Amém? Ok? Lucilene? Peraí. Alguém tem alguma dúvida aí? Alguma colocação para fazer? Não, né? Ninguém tem. Só fala. O livro de Eusébio não está mais no estante do pastor lá no quarto, não. Ele está de mudança, ele tirou tudo de lá. Eu dormi lá ontem, e aí procurei o livro, não achei lá, não. Outro aí, ó. Ó, outro clepto aí, ó.
Porque da outra vez estava lá, eu peguei ele e dei uma olhada nele. Dessa vez não estava, não. Rapaz, o pastor Cido, ele esconde os livros lá, cara. Olha, ele não está aqui hoje não, né? Ele tem uns livros muito bons, rapaz. Os livros que ele tem é pouco, mas é só livro bom. Mas ficava naquele quartinho lá. Sim, lá em cima. É. Que tentação, cara. Na hora de ir embora... Aí dessa vez eu passei a noite inteira lá sem livro. Só livro bom lá, que ele tem lá, viu? Escolhido a dedo. Lucilene, é contigo, vou descansar. Já mandei no grupo pessoal a prova. Última prova desse módulo e última prova do dia. Dalberto gostou, né, Dalberto? Questão número 1. Faça um círculo no personagem do texto. 1. A. Clemente, Orígenes, Atanásio, Eusébio, Crisóstomo. Foi professor cristão e nele se deposita a ideia de ter trazido a filosofia grega para calçar alguns pontos na teologia cristã. Ele também foi o precursor da alegoria da interpretação, fato esse que dá margem para expandir o pensamento e buscar elementos externos culturais, com o fim de corroborar a ideia. Uma boa notícia é que ele considerou que a filosofia cristã era mais autêntica e verdadeira que a filosofia grega. Então, quem foi que falou tudo isso, você circula quais desses são aí em cima, certo? Número 2. Você vai colocar, de acordo com o que eu vou falar, se A, se foi o Clemente, B, o Orígenes, C, Atanásio, D, Eusébio, C, Crisóstomo. Todas essas questões é a mesma coisa, tá, gente? Então, eu vou ler a de baixo e daí você circula quem é a pessoa de quem eu estou falando. Número 2. Foi um grande erudito, quiçá o maior. Desenvolveu um método de interpretação, melhorando a alegoria de Clemente. Tanto ele como Clemente tinham o peso de Alexandria, no Egito, onde possuía um acervo de livros da época. Quem foi? Circula aí. Número 3. Quem foi o número 3? Foi um homem quem compilou o primeiro cânon aceito e que possuía os 27 livros que temos no Novo Testamento. Esta lista foi confirmada pelo Papa Damásio, que encomendou a Jerônimo no IV século que fizesse a tradução do grego para o latim, e assim nasceu a Vulgata Latina. Quem foi ele? Circula aí. Número 4. No cenário grego, ele é a figura histórica de maior relevância. Ele foi o primeiro historiador da era cristã. Eusébio é o que mais se aproxima do período original e, portanto, com mais informações precisas sobre a igreja. Seu relato atingiu todo mundo, pois o grego era a ferramenta. Alguma dúvida, pessoal? Quem cala consente. Todo mundo entendeu tudo e respondeu tudo. Gente, eu liguei o vídeo com o meu cabelo novo para falar para vocês que é sempre um prazer poder estar dando a prova e dizer que foi a última prova dessa matéria, mas que semana que vem tem mais 3 provas e que isso não acabou, tá bom? Agora com o professor. Ô, Lucilene! É a da Alberto, já respondeu tudo aí, veio. 10, Adalberto, 10. É com você, professor.
Tá mudo aí, professor, tá mudo aí. Ok. Ah, estou falando sobre a câmera ligada. Eu estou dando aula aqui para o seminário da Nazareno, são 26 alunos. E lá no contrato deles, do seminário, é proibido fechar a câmera, tem que ter a câmera aberta. Aí é muito bom para dar aula. De vez em quando eu dou aula com vocês aqui, todo mundo fecha, eu penso que eu estou sozinho, cara, no deserto, falando sozinho no deserto. Mas eu entendo, às vezes é porque não dá, né? Tipo, Não tá sozinho, não. tipo quando o Aldo olha naquela poltrona dele lá, entendeu? Tá sozinho, não. O pinguim tá aí. Não, pastor, é que o meu cabelo tá tão bagunçado que eu tava sem coragem, mas eu resolvi, gente, aparecer. Ah, olha lá o Clodoaldo, com um sorriso. Pastor, eu tive que fechar porque o Pedro com esse pinguim aí, eu não aguento. Ô, Pedro, você tá parecendo muito Milton Nascimento, cara. Não, eu tô de bom pinguinzinho aqui, mano. Não tava aguentando. Cara, eu vi, eu tive gente, que eu vi que você fechar saiu, porque eu gente. chorei. Eu vi. Ô, Cleber, quando que vai ser o culto lá das crianças? Aí o Pedro aí, ó, fantasiado de pinguim. Fechou, Não, filho. esse aqui é o seu pinguim. Ele parece o Milton Nascimento, né? O pior que é o seguinte, isso aqui é de pinguim, mas tá mais pra urubu do que pra pinguim. Olha, o pastorcido falta é o que dá, ó, tá vendo? O gato sai, o rato apronta, rapaz. Brincadeira. Meu Deus. Pessoal, vamos para a última, eu vou dar uma pausinha aqui. Dá uma pausinha, né, de 5 minutinhos, tá bom? Beleza? 5 minutinhos então, tá? Amém. Porque a gente vai fazer outro lanche agora. Muito bem, vamos lá para a nossa última parte desse bloco. Vamos estudar agora a parte final da nossa apostila sobre a verdade. Acabaram-se as provas? Acabou, né? Glória a Deus. Pronto. Olha aí, essa lição, ela vai falar sobre a distância da filosofia grega e o cristianismo. Porque todo mundo quis juntar, mas tem uma distância aí. A gente vai estudar. Eu até aconselho vocês depois, um tempo lá, tirar um tempo aí em casa e reler essa parte que é muito importante. Eu vou ler agora com vocês e vou explicar, mas nada como ler de novo, porque pode surgir novas explicações, né? As palavras aí são povos, influências, povos, sincretismo e conquistados. Influências, povos, sincretismo e conquistados. Ok? Aí depois vem aí, vamos fazer lá já o segundo parágrafo, né? Acomodando práticas, agregadora, acomodando práticas agregadoras, conceito, a última aí embaixo é conceito. Tá certo? Conseguiu, Emília? Beleza? Sim, pastor, consegui. Vamos ao texto. Como os cristãos conseguiram diferenciar algumas crenças e costumes que pareciam ser cristãs e eram usadas pelo mundo helenista? Eu falei sobre isso numa outra aula, lembra? Que as religiões tinham algumas coisas que eram parecidas com a nossa, né? Como é que eles conseguiram, então, distanciar? No começo da era cristã, a igreja sofreu muito com a influência de outras religiões que tinham crenças parecidas com a revelação de Deus e fez sua tarefa de classificar o que tinha de verdade, condenar os erros
e trazer a verdade de Deus para os povos. Um ponto aí, até Jesus fez isso, gente. Quando ele foi em Betesda lá, ele destronou o deus grego Asclépio, que curava lá, naquela água lá. Curava não, Satanás fazia aquilo, né? E Cristo foi lá desfazer. Então, muitas coisas que ele fez foi pontual, nesse sentido de tirar de cima do evangelho coisa que parecia que não era nosso. E aquilo que nós fazíamos, que os outros faziam errado, a igreja corrigia. Com o domínio romano, o império mais absorveu as culturas e as manteve do que interferiam nas mesmas. Isso mesmo. O Roma conquistava uma cultura e absorvia aqueles costumes, né? Por exemplo, até os deuses continuaram os mesmos, porém com nomes trocados. No Império Romano, foi o maior promotor do sincretismo religioso na história. O Brasil tem. A Iemanjá, no Candomblé, ela é a Virgem Maria, a Aparecida. É como se fosse isso aí. Porque a Aparecida foi tirada das águas, a Iemanjá também. O Oxóssi, que é uma entidade maligna lá, ele é o São Jorge. Esse é sincretismo religioso, entendeu? Também os pensamentos políticos, a força militar, bem como outras instituições culturais e religiosas de países conquistados. Era mantida, tinha conquistado aí, essa palavra aí, era mantida. Roma descobriu que destruir era muito mais trabalhoso que manter, tá vendo? Então, assim, Roma contribuiu para que isso acontecesse. Ela pegava as coisas dos outros países e ela colocava outro nome que eles não continuavam usando. É tipo pegar um tênis Nike e comprar um Mike, né? Um tênis da Adidas, fazer um Adibas, parecido, né? Por não ter uma identidade própria religiosa, Roma não foi capaz de satisfazer os anseios do seu povo. Até porque tanta mistura criava uma certa brecha de ansiedade na população. Assim, a religião oficial não atingia o objetivo. Por quê, pessoal? Porque Roma era de guerra. Roma era um povo de guerra. Eles não tinham negócio de religião. Eles tinham que pegar dos outros mesmo. Religião, os deuses, né? Porque eles eram mais de guerrear. Foi nesse campo fértil que as religiões orientais, como eram novidades, foram se acomodando e trazendo os mais diversos cultos às práticas religiosas. Neste caso, Roma tinha uma parceria, a cultura grega, que também, por ordem de Alexandre o Grande, mais adotava que adaptava. Sendo a cultura grega agregadora, os povos contribuíam para as mais diversas crenças e ritos, e muitos deles elencados pelo cristianismo, porém de forma a corrigir e dar real significado para aquilo que os povos tinham como conceito. Por exemplo, o caso da ressurreição entre a cultura egípcia, tinha ressurreição lá, eles tinham ressurreição, mas aí só ressuscitava só parte do corpo, era um dedo, uma perna só, um olho, era assim. Aí Cristo veio e ressuscitou por completo. Pronto, corrigiu. Só que a diferença também é que ninguém viu ninguém ressurreto da cultura grega. E do nosso lado, do cristianismo, tinha pessoas que foram, né, ressuscitadas, que saíam na rua assim, o povo saia correndo com medo, porque estava morto, agora estava andando ali conversando. Entendeu? Então, interessante. Eu acho que sim, né? A Bíblia não fala isso, mas eu acho que sim. O cara morreu o ano passado, daqui a pouco aparece na esquina. Ô, Tião! O Tião sai correndo, ninguém não, doido. Meu Deus do céu. Vamos lá. O ponto básico do Logos. Essa parte aqui é importante. Outro exemplo forte na cultura helenista era a relação e a cosmologia. Eles criam que a Terra era do centro do universo, e veja agora uma concepção cristã, pois acreditava que o divino estava no céu, e embaixo da terra moravam os espíritos de mal da morte. Está vendo aí? O que a Bíblia fala, né? Que o Senhor está acima, nos céus, né? E o inferno está nas profundezas da terra. Olha aí, muito parecido. E tinha o Deus do céu, que era o Urano, e o do inferno, que era o Tártaros, era o Tártaro, né? Tinha o Poseidon era do mar, né? Tinha o Zeus, que era o dos deuses, e tinha o Tártaro, que seria o inferno, né? É claro que a igreja não crê assim, pois o tempo dos gregos era desprovido da ciência.
Entretanto, a igreja trouxe luz sobre o assunto e hoje usamos a metáfora de Deus em cima e o diabo embaixo. Não necessariamente sob o ponto de vista geográfico. A ideia é legítima, contudo, o princípio grego está enganado. Note que também eles aderiram à ideia de que a vida possui o sobrenatural, como poderes invisíveis e criacionais da natureza, bem como o mal era um governo da terra. Não são assuntos que nos lembram, por exemplo, sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder maligno, João 1, João 5,19, entre outras coisas. Nesse ponto, o cristianismo entra com a revelação, tá vendo? Ó, os gregos falavam algo parecido. Aí a Bíblia veio e mostrou o que eles não sabiam. A Bíblia deu nome aos bois, nesse caso, né? Então, o cristianismo entra com a revelação, pois para helênicos a Terra era um resultado de eventos naturais. Por exemplo, para os filósofos, Tales, Anaximenes e Anaximandro, séculos antes de Cristo, o universo existia a partir do elemento naturis, tais como a água. Assim, o cristianismo responderia que alguém fez a água. Olha aí, tá vendo? Olha que bonito. A igreja, não, é o que vocês veem aí, gente? Ok. Agora está aqui a explicação. Quem fez a água, né? E quem criou? Logo foi Deus, vivo. Veja como o apóstolo Paulo refuta Heráclito. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Colossenses 1,17. Para Heráclito, no 6º século de Cristo, que representava outra parte da filosofia grega, o universo era dirigido por uma inteligência, e que governa por partido de logos. Está vendo aí, ó? Isso que, olha, Fernanda, o que falava o grego, que o universo é dirigido por uma inteligência que o governa e foi a parte do logos. Quem que é a inteligência que governa aqui? É Deus. E quem que é o logos? O verbo de João. É Jesus. Olha que bonito. A igreja vem e fala, peraí, gente, vocês estão até certos, mas se eu corrigir aqui, a inteligência, a sabedoria é Deus, e o logos é Cristo. Que legal, hein? Dá razão de cada coisa existir. Porém, não diz quem é o logos. E João responde, no princípio era aquele que é o logos, a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. João 1:1. Foi por essas e por outras que Paulo pregou em Atenas sobre o Deus desconhecido, por encontrar elementos suscetíveis às crenças dos povos, todavia praticados de forma errada e controversa. É bom salientar que a igreja não se aproximou de tudo o que esses povos criam, porém em pontos semelhantes. Gente, que orgulho que dá de ser crente uma hora dessa. Orgulho santo, né? Não é orgulho de orgulho. Proud, em inglês seria o proud. O proud em inglês é um orgulho que não é esse orgulho que a gente fala no Brasil. O cara é orgulhoso. Não é soberba. Que proud que dá a gente ser crente numa hora dessa. Porque a Bíblia veio dando nome aos bois. O pessoal cria em coisa parecida, né? E aí a Bíblia vem e revela. Vamos ao ponto final aqui. Eita, disparou aqui. Eita, peraí. Ai, peraí. Jesus. Aí, pronto. Vamos à raiz da verdade. Ó, eu não vou nem explicar isso aqui, eu vou ler devagar para você entender melhor. Raiz da verdade. O conceito de verdade é o propósito feito para iluminar os povos. Assim encontramos o princípio do texto. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Essa luz aí é a sabedoria. Essa luz é o conhecimento. Essa luz é a verdade. Porque falar a verdade é lançar a luz sobre nas trevas, né? Isaías 9:2. Agora, a busca pela verdade. Já em confronto com os sofistas, que eram às vezes éticos e outros relativistas, o helenismo desenvolve uma metodologia de busca do verdadeiro. Sócrates, busca da verdade pelo autoconhecimento. Aí já que vai nascer o gnosticismo. Na visão de Sócrates, as pessoas poderiam ser levadas pelo autoconhecimento, a sabedoria, a prática do bem. O que é isso aí? Isso é gnosticismo, né? O cristianismo refuta. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Não tem verdade que seja maior do que eu. Eu sou a verdade. Tá pegando, pessoal? Olha que interessante isso, né? João 14:6. Ou seja,
A verdade de Deus é só através de Cristo. As verdades relativas podem ser adquiridas pelo aprendizado, mas a única e eterna só através de Cristo. O cristianismo iluminou o pensamento de Sócrates, pois ninguém se torna bom por autoconhecimento, mas a conversão genuína do crente, a vida nova cheia do Espírito Santo, leva a pessoa a fazer o bem. Embora alguns, mesmo sem ser cristão, a palavra mesmo aí, desculpa, ó, eu mesmo, sem ser cristão, fazem o bem, porém sempre haverá um limite na sede da vida eterna. Não basta ser bom, tem que se converter e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tá vendo aí, então? O Sócrates falava do autoconhecimento. Ah, se eu conhecer, se eu conhecer, eu vou saber a verdade, vou me salvar. Aí o Senhor fala, não, eu sou a verdade. A salvação está em mim. E ninguém vai ao Pai por outra coisa. É por mim. Olha aí. Entendeu? Então, a Bíblia já respondeu Sócrates. Vamos agora resolver a situação de Platão, que é o outro. Platão. Ele é depois de Sócrates. Busca da verdade já está no ser. Aí já é diferente. Ó. O Sócrates falou que tem que buscar, porque não está na gente, tá fora. Já o Platão fala, não, a verdade está aqui dentro, mas tem que buscar. Para Platão, inicialmente discípulo de Sócrates, o mundo das ideias constitui a realidade da qual o mundo sensível é reflexo ou sombra do antes. A concepção do antes para Platão era a fonte das ideias. Após isto, consequentemente, no uso da inteligência, desenvolvíamos a ideia, ou seja, para ele, já nascemos com raciocínio, mas as ideias são inatas e podem ser desenvolvidas. O cristianismo diz para Platão, e conhecerão a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Qual que é a ideia aqui, irmãos? Para Platão, se eu buscar dentro de mim a verdade, eu vou ser salvo, eu vou ter né? É o que chama as religiões orientais, o budismo, o shintoísmo, fica a busca da verdade interna, o cara faz aquela viagem interna, mas a Bíblia fala assim, ó, não, conheceis a verdade que é Jesus, né? E a verdade, ela vos libertará. Então, você pode se encontrar, não tem saída, é Jesus a verdade. Então, já respondemos Sócrates e já respondemos Platão. Agora, a busca da verdade em Cristo. Até aí, tudo bem, gente? Eu estou sendo bem legal para você entender bem. A busca da verdade em Cristo. No Evangelho de João, a palavra verdade do grego é aletheia, de onde vem o nome Alícia, ou Alice, é utilizada 20 vezes. É o livro do Novo Testamento que mais utiliza, e conforme se vê abaixo, João gostava muito do tema. Cristo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. 1:14. E a verdade veio por Jesus, 1:17. Quem pratica a verdade se aproxima da luz. E o importante é adorar o Pai em espírito e em verdade. Aí João 4:23, 24. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Ensinou o mestre. Satanás jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. João 8:44. E as pessoas não creem em Cristo porque ele diz a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. O falar do Espírito Santo, por 3 vezes, fez questão de chamá-lo Espírito da verdade. Está lá as referências aí, ó. João 14:17, João 15:26, João 16:13. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Foi a oração do Senhor por nós diante de Pilatos, quando questionado por este, aí a palavra questionado por este, Jesus resumiu sua missão. Eu nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve minha voz. João 18:37. A última referência do livro, a verdade, encontra-se logo após essas palavras de Jesus. Perturbado com a responsabilidade que lhe era exigida e perdido nas vaidades da existência humana. Então, você está vendo que
A filosofia grega se baseia na verdade, só que eles não encontram a verdade, Fernando. Um diz que está fora, outro fala que está dentro. Mas e aí, quem que é a verdade para eles? Aí Jesus fala, gente, eu vou completar o que o pensamento grego não conseguiu. Eu sou a verdade. E vocês precisam me conhecer, a minha verdade, não a verdade humana. Essa aí desvia, né? Então, olha que bonito como é que a Bíblia... Meu Deus do céu, é muito lindo isso, gente. É uma poesia. Vamos lá, desenvolvendo o conceito da verdade. Até aí tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tudo bem, né? Ok. Pilatos encerra o diálogo com Jesus com a triste pergunta: o que é a verdade? 18:38. Verdade é aletheia, no grego, né? Libertação é euleteria. Verdade é aletheia, libertação é euletéria. Euletéria. Vamos dividir a palavra verdade no grego aí. Ale e aletheia. No caso, leteia, que é verdade. Ale é um prefixo que vai mudar um pouco aí o significado. Ó. Verdade, euleteria, liberdade. Então, aletheia é a verdade. Euletéria, liberdade. Está no texto. Né? E conhecereis a verdade, e conhecereis a eletéia, e a euleteria vos libertará. Não. E conhecereis a letéia, e a letéia vos euleteria, vos libertará. A palavra letéia, no grego, significa esquecer. E ale está para des, ou desesquecer, ou esquecer de novo. A letéia, para os gregos, era uma verdade que fazia esquecer o que se havia aprendido anteriormente. Olha, não, gente, essa aula tem que ter umas 3 horas. Olha que interessante isso. Quando você está no pecado, vivendo no pecado, e você ouve a palavra de Deus, e você crê na palavra de Deus, e você entende que é verdade, você esquece o pecado. Então, é desesquecer. É esquecer e esquecer de novo. Mas eu vou explicar melhor. No conceito de Heidegger, a leteria seria desvelamento. Para isso havia o revelamento. E revelamento é falar de novo. O revelamento trazia a verdade. Letéia é esquecer. Por isso que, ó, letéia é esquecer, ale é desesquecer. Os gregos usavam essa palavra para designar a passagem dos mortos, ou seja, saindo deste mundo, indo para a eternidade. Esqueceríamos o mundo aqui. É isso mesmo. Você sai da Terra, vai para a eternidade, você esquece aqui esse mundo. Então, é letéia. Na verdade, para os gregos, é a ponte da eternidade. Está aí porque Cristo ele tem a vida eterna. Está vendo, gente? Por que a vida eterna? Porque a verdade é eterna. Olha aí. A letéia, letéia. Então, deletéia é esquecer. Letéia é desesquecer. Atribui-se ao texto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a letéia, e a letéia vos euleteria. Né? João 8:32. Também serve. E o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Ou seja, o povo estava preso fora da verdade, ou preso fora da luz. Quando você vai chegando aí em Swindon, de longe, você vê a cidade iluminada. Você sabe que você pertence a Swindon, né? Mas você está fora de Swindon, você está preso fora da luz. Olha, gente. Você vê a luz de longe, mas você não está lá. Quando você aceita Jesus, você entra na luz. É o pecador vendo de longe Jesus, ele vê a luz, mas está preso no pecado. Ele está preso fora da luz. É muito lindo isso. Isso é muito lindo. Isso dá uma mensagem linda. Mensagem linda. Então, como é que eu vou entender isso? Vamos lá. Imagine a cena. Chegando em sua cidade, dirigindo à noite. E de longe avista-se as luzes. Esta é a ideia. Estar no escuro, dirigindo com faróis. Ao longe, vendo o clarão da cidade. E indo para lá ansiosamente. É como estar preso fora da cidade. Quando o homem pecou, a verdade foi recolhida e o pecado reinou, até que a verdade voltou para revelar aquilo no qual estávamos presos.
Olha aí. Por isso que a luz ilumina a escuridão. Assim, quando se conhece a verdade, esquece-se o pecado e, ao mesmo tempo, reencontra-se a verdade. Esquecer o pecado é recuperar a verdade, ou seja, é como se estivéssemos fora da verdade, presos fora de si mesmo. Jesus tira a prisão, isto é, liberta. E o que é libertar? É vir conhecer algo novo e inédito, reconectar com a verdade, a mesma que era antes e estava preso fora dela. E para libertar vem a palavra euleteria. São duas, aletheia, verdade, e euleteria, liberdade. Deus usou a língua grega para elucidar o versículo de João 8,32. Essa liberdade tem essa brecha filosófica interessante. O conhecimento da verdade, ou seja, o gnosis, submetido à aletheia, gera euleteria, a liberdade, que é a verdade que desconhecia, por isso liberta. Assim como a mentira foi a raiz do pecado no Éden, a verdade repõe a ordem. Antes de eu ir para o processo aqui, que é a última folha, deixa eu explicar isso para vocês agora. Vamos lá. Deus não criou Eva lá no jardim e Adão? Ok, Deus criou. Deus falou com Eva mentira ou falou a verdade? Falou a verdade. Então Eva ouviu de Deus a verdade. Só que aí o diabo chegou através da serpente e falou uma outra coisa para Eva. Falou a mentira. Eva acreditou na mentira. Quando ela creu na mentira, ela deixou a verdade. Então ela ficou presa fora da luz. Ela saiu de Swindle, pegou a M4, a 4A, como é que é? M4A? Pegou essa estrada aí. Ela saiu da verdade. Tá. Quando o pecador está no pecado, ele está praticando o pecado, não está? Ele está matando, está mentindo, adulterando, está fumando, está bebendo, está fazendo troço. Ele está no pecado, mas ele acredita que aquilo é verdade. Por isso que ele faz. Só que aí, ele vem no culto da nossa igreja aí, o pastor Cido prega, e ele ilumina, fala, olha, meu Deus, estou fazendo coisa errada. O que acontece quando a pessoa aceita Jesus? A primeira coisa que ela faz, ela deixa de fazer as coisas erradas. Se ela mentir, não mente mais. Outro dia aquele irmão de Newber aí deu um testemunho dele aí, que ele era alcoólatra. E quando ele conheceu a verdade, ele deixou de ser alcoólatra. Olha só, então vamos lá. Quando a pessoa está no pecado, ela acredita que aquilo é verdade para ela, mas é mentira, porque ela não tem a verdade de Deus. Ela aceita Jesus e ela para de fazer as práticas do pecado. Então, ela já esquece o pecado, certo? Esqueceu o pecado, parou de fazer. Aí ela encontra a verdade que é Jesus. Nesse momento, ela desesquece o que tinham dito para ela que era verdade. O que ela achava que era verdade era mentira, ela esquece na hora que ela para de praticar o pecado. Quando ela encontra a verdade de Cristo e conhece a Cristo, ela desesquece o que foi dito a ela que era verdade e que ela praticava porque ela achava que era verdade. Piorou ou ajudou? Que aí tem a palavra leteia, que é esquecer, que é verdade, e aletheia, desesquecer. E euleteria, que é liberar, liberdade. Ok. Eu acredito que matar é correto. Estou matando. Aceitei Jesus, parei de matar. Já esqueci que aquilo eu fazia porque não é bem fazer isso aí. Aí eu vejo em Jesus, eu sou discipulado, eu vejo em Cristo a verdade, aí eu esqueço o que me disseram um dia que era normal matar. Aí eu desesqueço. Primeiro eu esqueço, eu paro de fazer. Segundo, desesqueço, eu reponho a verdade. E aí vem a libertação, que é a euleteria. Meu Deus. MRV é cultura. Pesado, hein? Olha Deus. Deixa eu voltar aqui para terminar. Agora eu termino. Agora, é a última folha, tá vendo? Ih, tem mais umazinha. Como é o processo, então? O antigo conhecimento fica para trás. Agora conhecemos a aletheia, a verdade. E Jesus traz a euleteria, que é liberdade, que seria outra palavra grega para liberdade. Liberdade daquilo que se sabia, que não era aquilo que tinha que saber, que agora foi reposto no lugar daquilo que se soube, e agora sabe-se de fato real. Então, a aletheia
pegando uma tradição mais natural, vem para desvelamento. Por isso que houve o revelamento. Gente, olha que lindo isso. Quando Deus revela, ele está tirando o que estava, que é desvelar, e para revelar, falar de novo. Houve um desvelamento. Então, Deus revela de volta. Desesquecer, aletheia. Nesse caso, fica mais como desesquecimento. Estava-se na verdade, houve o pecado. Tem um áudio aberto aí. Estava-se na verdade, houve o pecado. No caso de Adão, fui levado para o pecado quando a verdade vem. Ele se responsabiliza em libertar o que tinha esquecido, a primeira verdade, que não conhecia até então. Veja que no caso de Adão, ele conheceu a verdade. O pecado fez esquecer a primeira verdade. Hoje a verdade chega e assim esquece-se do pecado atual e desesquece da mentira sobre a verdade primeira. Euleteria, euleteros humus, é a palavra grega com proximidade no latim libertas. Então, neste caso, a euletéria é basicamente a verdade. Assim, quando os gnoses ou o conhecimento que temos não é o suficiente, Deus envia a aletheia, que nos faz esquecer do que aprendemos errado e desesquecer daquilo que aprendemos na natureza e nos eleteria, ou seja, nos liberta para a verdade. Por que pecamos? Por que xingamos? Onde aprendemos a pecar? Porque o natural depois do pecado de Adão era esse. Temos que esquecer este homem natural e desesquecer de novo a euletéria, ou seja, nos libertar. Havia uma natureza limpa, estarmos de fora dela, por fora, e então nos desprendemos, da realidade, e voltamos para a luz, de volta para a natureza limpa, que é a palavra de Deus, que o mundo precisa conhecer. Desesquecer seria como o estado natural for afetado pelo pecado. E agora que temos a salvação, a verdade é que Jesus nos faz esquecer o pecado anterior. E quando retornamos ao estado primeiro em Cristo, precisamos esquecer de novo o que o pecado nos convenceu. Então, são dois esquecimentos. Do pecado que pratica, do pecado praticado. Você para de fumar na hora, quando você se converte mesmo, e dos conceitos que formavam a base convincente deste ato de pecar, dos argumentos que nos diziam que ser corretos, o que era errado. É como a pessoa homossexual, por exemplo, que ela para de fazer a prática, ela parou. Então, ela esqueceu. Aí ela vai agora receber em Cristo a verdade, o que vai libertar ela, porque vai trazer de volta a verdade original. Ok? Foi o caso de Eva. O diabo, na serpente, disse, não foi bem assim. É isso que temos que desesquecer. Esquecer primeiro dos nossos pecados práticos e desesquecer do pecado original. Então, gente, é a prática e o pecado. O esquecer é o conceito e o desesquecer é o significado da salvação. Esquecer elimina a prática do pecado. Desesquecer elimina as razões por ter pecado. Essa frase aqui ela explica tudo. Esquecer elimina a prática. Desesquecer elimina as razões. É isso. Esquecer elimina a prática. Eu paro de pecar na hora. Porque, gente, a pessoa aceitou Jesus, ela nem conhece a Bíblia, ela para de pecar. Não é isso? Depois que ela vai conhecer a Bíblia, aí a verdade é reposta. A razão. Encerrando. As escolas de pensamento serenista e aproximação do cristianismo. Ah, não, foi o seguinte, isso aqui não precisa, não. Isso aqui é uma leitura de classe. Não, esse compêndio final aqui não vou ler, não. Você vai ler em casa, porque já é o resumo da aula que eu já dei. Não precisa. É um resumo da aula que eu já dei, só para você refrescar a memória. Então, vamos lá. Se você puder escrever no papel aí a palavra prática, depois a palavra razão. Prática, razão. E depois, libertação. Escreva. Prática, razão, libertação. Essa é a sequência. Então, vamos classificar aqui.
letéia é a primeira, que é a verdade, que é esquecer. Aletheia é a segunda, desesquecer. Euleteria é a liberdade. Ok, eu cheguei no culto, eu sou um pecador, eu estou fumando a droga, sei lá, a palavra de Deus entrou em mim, o Espírito Santo me convenceu, eu senti a conversão, confessei os pecados, estou arrependido, eu já não vou mais fumar aquela droga, certo? Só que eu não conheço a Bíblia ainda. Eu não fiz discipulado, eu não estou na escola dominical, eu só tive um impacto na minha vida e eu parei de praticar o erro porque Deus falou comigo. Ali eu parei. Então eu já esqueci ali, ó. Eu já vejo a droga, já não me incomoda mais. Só que agora eu vou crescer na Bíblia. Eu vou ouvir as mensagens, eu vou participar da escola dominical, eu vou ter um discipulador, aí eu vou conhecer a verdade. Aí eu vou desesquecer o quê? Eu vou desesquecer o que me disseram antes que fumar droga era normal. E isso vai o quê? Vai me libertar. Euleteria. Olha aqui, fácil de entender agora. Ó, na profissão do Adalberto, vamos pegar aqui um exemplo. O Adalberto é um mecânico, mecânico, não é isso, né? Mecânico, né? É um mecânico honesto. Mas, Adalberto, eu pergunto, há mecânico desonesto na sua profissão? Desonesto? Um exemplo, uma peça que não precisa tocar, e você não conhece o carro, ele te convence, tem que tocar a peça, porque ele vai ganhar dinheiro em cima da peça. Pode ser isso, esse exemplo? Ok, esse mecânico um dia é seu amigo, falou, vamos lá, vai ter um culto na minha igreja lá, o culto do louvor. Aí ele vai lá. O pastor Cido fala assim, ó, vamos chamar a irmã Emília para cantar o hino da harpa. Aí vai a irmã Emília Lucilene para tocar lá o violão, e vão cantar aquele hino, do teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder. Aí esse mecânico começa a chorar. Aí começa a tocar o coração dele, fala, meu Deus do céu, no sangue há poder, libertar e tal. Ele chega na segunda-feira e fala, Alberto, eu fui no culto lá daquela igreja, pô, tô aqui, ó, não consegui dormir, tá me incomodando, eu tava enganando os clientes, aí eu vou falar com isso. Ele conhece Bíblia? Ele não conhece Bíblia. Mas ele deixou de fazer o que ele ia fazer. A primeira coisa que ele faz é isso, ele para. Então ele esquece de fazer o que ele lembraria. Antigamente, ele achava que estava normal fazer isso. É um tipo de verdade que é mentira. Agora, ele volta para a igreja e vai lá para o nosso seminário aí, vai participar do culto de quinta-feira, onde a quinta-feira é um pouco mais de estudo do que aquela palavra do domingo. Aí ele começa a crescer, aí ele conhece a verdade. E essa verdade que vai libertar ele agora, leteria. Ok? Foi o que o diabo fez com Eva. O Senhor falou a verdade para ela. O diabo falou assim, não, pode comer que não vai morrer, não. Aí, quando ela encontrou a verdade, ela esqueceu o que o diabo falou, desesqueceu. Ela esqueceu de praticar, desesqueceu do que o diabo falou e foi liberta. Não, no caso de Eva, não. Eva foi expulsa do jardim, né? Mas eu estou dando um exemplo normal, como era o processo aí da salvação. Amém? Alguma dúvida aí? Então, você viu como é que é um versículo só que ele faz? E conheceis a verdade, a verdade vos libertará. É tão simples quando você lê, né? Mas quando você faz exegese, é isso que dá. Essa benção aí. Pronto, eu queria encerrar então, que se alguém pudesse falar alguma coisa disso que nós falamos aqui, alguma coisa que você achou interessante, não achou, que você cresceu aí, pode comentar conosco aí. Essa visão da leteria ficou muito bem explicada. Achei interessante. Da liberdade. Ela faz ela traz a verdade, na verdade, é interessante. Só há libertação depois que você desesquece e quando esquece. Aí está liberto. Enquanto você não esquecer, dá lembradinha, vai lá, toma aquela pinguinha, vai lá, de vez em quando vai lá fumar aquele cigarro, vai lá, de vez em quando. Você não está liberto. Você não está liberto. É, verdade. Entendeu? Então, na verdade, em cima dessa fala aí, significa o seguinte, que quando a pessoa é liberta, ela pode, que nem, por exemplo, uma pessoa que bebe,
Às vezes ela precisa ficar fugindo de quem bebe para ela não sentir vontade de beber. Aí, quando vem essa leteria aí, ela estando liberta, ela pode estar no meio ou no ambiente que ela não vai sentir vontade mais de fazer. Porque ela Isso é esqueceu. libertação. Isso, exatamente. Ela desesqueceu e esqueceu. Ela esqueceu que um dia alguém disse que era normal e desesqueceu por não lembrar de praticar. Então, ela está liberta. Isso, ela vai ver e aquilo para ela não vai fazer diferença nenhuma, porque não faz parte da vida dela mais. Exato, é isso aí, fechou. Isso eu trouxe, inclusive, até sobre adultério, sobre várias situações, que é isso. Jesus fala que aquilo que você praticar, você não pratica mais. Você não tem vontade. Então, significa que, embora aqui nós temos que tomar um cuidado sobre a nossa natureza humana, mas é assim, uma pessoa que é liberta, a sua aula hoje foi forte, hein? Uma pessoa que é liberta, ela não fica fugindo do pecado, com medo de pecar. Ela é liberta, porque o Espírito Santo testifica dentro dela quando ela está no perigo. No perigo. Ela ficou cauterizada pelo pecado. Exatamente. Essa que é a mensagem do Evangelho, que quando chega a verdade de Deus, tira a mentira do diabo. E a pessoa esquece de fazer o que ela fazia. Não lembra mais. Dos seus pecados não me lembrarei mais dessa palavra, né? Tá aí. Interessante. Bem, e você vê, e é só um versículo, hein? É só olha que universidade. Pode falar, Roberto. O legal de tudo isso, eu posso até falar isso com particularidade, porque aconteceu assim na minha vida, de que quando a gente, posso dizer, sente o gosto da liberdade, nós queremos experimentar ainda mais. E aí a gente vai nos libertando cada vez mais, passo a passo, para ter uma renúncia por completo. Esquecendo, isso aí. Exatamente. Então, é uma coisa que, assim, é como o senhor falou, a gente não explica, algo que vai acontecendo dentro da gente e nós vamos querendo ser liberto cada vez mais limpo. Aí entra o trabalho do Espírito Santo, né? É verdade. No trabalho da liberdade. Paulo falou assim, quando eu era criança, eu fazia coisa de criança. Eu não minto mais, eu não roubo mais. Ele fala isso. Ele esqueceu de fazer aquilo. Ele não esquece mais. E desesqueceu de quem disse que era normal. Que coisa linda, né? Então, a última parte da apostila, você tem que ler em casa com calma, porque isso aí é só uma recapitulação do texto aí, da aula que eu dei, tá bom? Amém, pessoal? Entendeu, Fernanda? Certinho? Mãe Emília, Geice, Clodoaldo do sofá? Amém. Então tá. Pessoal, um abraço para vocês, saudade, viu? Estamos contando aqui os dias e as horas. lá. E dá um abraço aí na turma do seminário. Não deixe ninguém desanimar, não. Anima seus amigos para continuar. Que aula bonita que os caras perderam, viu? Apesar que vão ver depois, né? Alguns vão ver depois. Amém? Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Mamília, ora para nós. Aleluia. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, Espírito Santo de Deus, por esta, Senhor Jesus, matéria maravilhosa, abençoada, Deus. Que nós venhamos, Senhor Jesus, aprender a cada dia mais, Amém, a ter conhecimento a cada dia mais da Tua palavra, Santo Espírito. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Eliseu, da Vânia, Santo Espírito de Deus, e a cada um dos irmãos, Pai querido, que estão, Senhor Jesus, aprendendo, Pai querido, para levar a Tua palavra adiante, Pai. Glória a Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ô, Lucilene, tem que falar com o pastor para fazer a cerimônia da entrega do CCM 2 para vocês aí, segundo nível. Num culto aí. Depois dessa outra matéria que vai ter ainda, não é? Não acabou, não? Pastor, mas tem mais uma matéria, né? Sim, mas esse módulo acabou, não? Esse módulo acabou. Tem mais uma matéria? Não, tem. História mais uma. História de Israel, história da igreja, história da... vai vir história do avivamento. É. E é a última, fogo daí vai cair. Termina. O fogo vai cair, cara. Agora. Essa matéria agora aí é sapatinho. Rapaz, é reteté. Entendeu? É verdade. Na próxima, daí fecha o módulo. Pronto.
A próxima apostila está pegando fogo. Ela tem fogo na capa. Eu comecei a imprimir aqui, tive que apagar o fogo, aí eu vou continuar depois. Meu Deus, faz isso não. Gente, paz para vocês. Bom descanso a todos. Rapaz. Misericórdia.